Olá, pode colar na área. O seu podcast esportivo semanal está no ar em nosso canal no YouTube, hein? Atenção para você se inscrever, curtir, compartilhar com os amigos, dê like e acompanhe todos os episódios que nós já tivemos por aqui com grandes personalidades do esporte de Rio Preto. QR Code aparecendo na sua telinha, vai lá com o seu celular, aponte a câmera e possa acompanhar todos os nossos episódios com grandes nomes do esporte. Agradecimento especial aqui ao Centro Universitário de Rio Preto, ao NIRP. O NIRP é 5 estrelas na avaliação feita pelo MEC. Você acabou de ver aí o vídeo institucional da nossa faculdade e estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde temos os cursos de Comunicação Social, Jornalismo e Publicidade e Propaganda. O Pode Colar também no Instagram, você pode nos seguir para ter as principais novidades, os cortes, as divulgações, saber quem é o nosso convidado da semana e, é claro, participar de nossas enquetes e muito mais. E, além disso, você também nos acompanha nas plataformas de áudio digitais, o Deezer, o Spotify e também o Amazon Music. Tudo isso para você nos acompanhar e saber de grandes histórias, histórias de sonhos que se tornaram realidade. Esse é o nosso slogan principal. Agradecimento também especial aqui ao Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio NIRP, está colocando esse programa literalmente no ar, ao Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, a Vanusa Carvalho, nossa social media, o William Castro, nosso designer, que produziu esse lindo álbum, que tem feito muito sucesso aqui com nossos participantes do Pode Colar, além do Thiago Serafim, ele que é o nosso cinegrafista aqui do Centro Universitário de Rio Preto, ao NIRP. Portanto, está aí a equipe completa, a equipe do Pode Colar, que hoje tem como convidado uma pessoa muito ilustre, também personalidade do esporte de Rio Preto, cuidando do atletismo, não só época de atleta, também dirigente, treinador, enfim. Estamos recebendo aqui o Claudinei Vaz de Lima. Claudinei, um abraço, seja bem-vindo aqui no Pode Colar. Ô, Djalma, obrigado, um abraço para você também, muito prazer em estar aqui, né, no Pode Colar e sério, vai ser um prazer a gente trocar umas figurinhas, bater um papo, conversar um pouquinho sobre o atletismo, aquilo que a gente faz constantemente aí. E o legal, né, Claudinei, que já passaram por aqui inúmeros representantes de diversas modalidades. E o atletismo, que é uma modalidade tão vencedora, tão tradicional no Brasil, a gente ainda não tinha conseguido alguém. E aí, agradecimento ao pessoal da secretaria também que intermediou aqui, passando o seu contato. A gente que já conhece há muitos anos, mas também há bastante tempo não se via, para você poder falar um pouco aí da tua trajetória, teu início no esporte também, o porquê da escolha no atletismo lá atrás. Foi interessante. Eu comecei, na verdade, numa escolinha que eles tinham um projeto no município, que era ali no antigo Bosque Municipal, né? Tinha uma escola, acho que ainda deve ter até hoje, um castelinho ali no Bosque Municipal. Sim. E fui lá fazer atividade física, né? Minha mãe falou, você precisa fazer alguma coisa, dá um jeito aí. E a gente pegava um ônibus, ia lá fazer uma atividade. E aí, na época, me apresentaram o atletismo, eu comecei a praticar ali e comecei a gostar. E aí a gente comecei a correr verdadeiramente, né? E aí, logo em seguida, eu estava na dúvida que prova ia fazer, né? Porque o atletismo ele tem 25 provas masculinas e 25 femininas. E eu não sabia o que eu ia fazer, né? Se eu ia correr provas de longa distância ou se eu corria provas rápidas. E aí eu fiquei na dúvida, né? E na época, a hora que eu estava com 17 anos, 16 para 17 anos, aconteceu uma seletiva. Vamos ver quem é o melhor, para aquela coisa toda para competir jogos, né? Famosos jogos regionais. E aí aconteceu não tem ninguém nessa prova, você não quer tentar pelo menos, né? Porque eu era molecão ainda, né? O pessoal já era tudo mais velho, né? Falei, tá bom. Aí eu comecei a fazer, fiz o 400 com barreira, não me gostei muito, que sofre muito, né? Mas aí depois eu me dediquei ao 110 com barreira. E aí deu certo, aí eu comecei a fazer o 110 com barreira. Bom, Claudinei, você detalhou aí um assunto muito importante, que é o atletismo e a natação é uma modalidade, mas dentro dessa modalidade tem inúmeras categorias. Como você falou, eu fiquei meio em dúvida do que escolher. Além dessa, você também procurou se especializar em alguma outra? Como é que foi? Eu falei, não, o 110 com barreira é essa, vai ser essa mesmo. Não, na verdade o que aconteceu foi, apesar de ter outras provas, né? Eu olhei assim, como só não queria arriscar demais, eu falei, deixa eu ficar aqui, tá tranquilo, não vou ficar me expondo muito. E aí eu acabei me dedicando a essa prova e treinando para isso,
E foi assim que eu consegui um lugar ao sol nessa prova, né? Mas nas outras provas eu não me arrisquei, não. Eu não quis me arriscar porque talvez ia ter que mudar, competir com os colegas, que a gente acaba, vou ter que disputar uma vaga com você. Então, minha vaga já estava ali. Eu falei, deixa eu ficar nessa prova mesmo, para competir jogos Sim. regionais, jogos abertos. Eu tinha que ganhar os jogos regionais, ou ficar entre o primeiro e o segundo. E era mais tranquilo para conseguir classificar para os jogos abertos, que ali sim a coisa era realmente o filé, né? Ali era realmente quem mostrava serviço em casa, né? Aí deixa eu ficar quietinho aqui por enquanto. Bom, e um ponto importante, né? Você me fez recordar também a época de escola, porque quando chegava a chamada e famosa aula de educação física, todo mundo só queria ir pro futebol. Mas eu me lembro que eu tinha um professor, o apelido dele era, o nome Jorge, mas o apelido era Jorge Pastor. E ele incentivava muito a questão do atletismo. Tanto é que descobriu-se aí alguns alunos, na época colegas meus de escola, que eles se adaptaram bem, tiveram inclusive aí durante um período poder competir de uma forma mais assim acirrada, participar de diversas competições, e ele via esse talento em garotos. Então, acredito que você também tenha descoberto isso muito cedo. O quanto isso, na tua opinião, é importante, como a gente vê em outras modalidades esportivas, a criança começar o quanto mais cedo. Se no atletismo também isso tem uma certa interferência, ou se de repente, não, eu comecei mais tarde, mas dependendo daquilo que eu escolher, eu vou me dar bem. O que você pode dizer em relação a isso? Hoje, todos os atletas que eu revelei vieram da escola. Fui atrás de muitos atletas nas competições escolares, né? Até a semana que vem nós vamos ter uma competição escolar municipal para a categoria sub-16, né? E é revelado assim. Então a criança, os professores de educação física, né? Eu também sou professor universitário, então muitos ex-alunos me ligam, professor, tem um aluno assim, eu acho que ele leva jeito. Você não quer dar uma olhada? Lógico, encaminha, eu vou lá, olho o garoto. Então, vários ex-alunos da faculdade, né, já passaram alunos, né, da escola. Vê se é interessante esse garoto, e a gente orienta, ajuda. Isso é verdadeiro. Então, a escola, realmente, o atletismo, ele precisa ser difundido na escola. É o primeiro pontapé, né, teoricamente falando. Por quê? Na escola, a criança está sempre, todos os dias. Então, o professor de educação física, na escola, ele pode fazer esse leque de opções. Não apenas as modalidades coletivas, mas as modalidades individuais. Eu acho que isso é extremamente importante, porque é ali que saem os grandes atletas. Os melhores atletas do mundo, se você começar a observar, saem das escolas. Um dia ele brincou na escola, com uma certa atividade, alguém viu e direcionou. E assim a pessoa aconteceu. Então a escola realmente é um celeiro de atletas, independente da modalidade. É lógico, eu estou falando do atletismo, mas todos os mesmos jogadores de futebol, todos eles passaram pela escola. Tem que passar pela escola. E ali você detecta quem realmente tem um potencial atlético muito bom. Ô, Claudinei, pegando esse gancho aí do futebol também, a gente sabe que o garoto, quando vai começar, todo mundo quer ser atacante para fazer gol. E no atletismo, alguém chega já com uma predileção? Olha, eu quero correr os 100 metros porque quero ser o mais veloz do mundo, e, enfim. Tem algum tipo também disso que a gente está acostumado de ver, de repente, em outras modalidades, ou não? Normalmente, sim. Tem aquele garoto que acha que ele corre rápido demais, né? Tem realmente alguns que realmente correm muito bem, né? Mas às vezes a gente direciona ele para outras provas, porque a gente começa a observar o biotipo, a estatura, algumas variáveis, o diâmetro ósseo, e aí você começa a observar se ele tem mais padrões para velocidade ou para resistência de velocidade. Então a gente direciona ele de acordo com o biotipo, né, que a gente acredita que vai dar certo, que ele vai se destacar um pouco mais. E falando mais da tua trajetória lá como atleta, você falou, olha, o grande objetivo era regionais, depois quem sabe abertos. Quanto tempo foi de carreira, Claudinei? Rapaz, é uma pergunta difícil, hein? Pergunta difícil. Eu calculo de 88 a 95, por aí. Porque depois disso eu já comecei a me dedicar como treinador, como técnico de atletismo, né? Porque havia necessidade dentro da prefeitura municipal, dentro do esporte, da Secretaria de Esportes. As pessoas que estavam já não estavam mais se dedicando, e abriu um leque de opção assim.
E eu falei, quer saber, como eu já estou estudando, fazendo curso de educação física na época, eu falei, vou me dedicar, não preciso mais apresentar grandes resultados. Porque quando a gente competia jogos abertos do interior, tinha muito atleta bom na época, né? Então, era na época de Robson Caetano, Pedro Paulo Chamuleira, na minha prova do 110. Então, era assim, atletas que iam para a Olimpíada. E aí você competia jogos abertos do lado dessas estrelas, né? Então, o nosso foco era, cara, eu tenho que detonar nos jogos regionais para conseguir chegar bem nos jogos abertos. Só de estar lá só já de é uma estar vitória, junto, né? Lógico que você ia correr, era totalmente diferente, né? Competir com atleta de alto rendimento e a gente não tinha essa mesma capacidade, né? Então, mas era gostoso, a gente sentia prazer nisso, né? Então gerava uma sensação de bem-estar, pô, que legal, consegui chegar bem, pelo menos, sem lesão, né? Então isso era muito prazeroso. Mas você se recorda também, eu digo, em termos ou de conquista, ou de uma prova parecida dessa aí que você está dizendo aí, devido a ter do lado aí grandes nomes? Na verdade, uma das provas que eu achei muito interessante acho que foi um marco, foi os Jogos Abertos em Santos, né? E depois foram Jogos Abertos em Piracicaba. Foram 2 jogos abertos assim que marcaram bastante porque estavam na prova. Era o Chamuleira, que era um atleta muito bom, e o Joilton. Ambos foram de Jogos Olímpicos, né? Na minha prova. E quando a gente ia assistir espetáculo, né, ver as provas, a gente tinha lá o Robson Caetano correndo, que na época ele foi campeão da Golden Liga, na época, chamava disso, né? Então, todo mundo falava do Robson Caetano, depois ele virou comentarista da Rede Globo, enfim. Mas era uma pessoa, um ícone que era um ícone na época dentro do atletismo. Depois apareceu Joaquim Cruz, que foi um outro ícone também, que até hoje, né? Então, para nós era algo assim, um feito assim, muito interessante, né? Estar nos Jogos Abertos, né? Então, foi 2 eventos que, em especial, esses 2 atletas estavam, assim, né? E correr do lado deles era algo assim, pô... Que legal, né? Tudo bem que a gente ficava lá para trás, mas era diferente, né? O ambiente, a atmosfera, né? tudo. É uma sensação diferente. Só quem vive aquele momento, você fala, uau. Eu tive um outro prazer também, pensando assim, mas isso é depois, né, como treinador, que você vive um outro momento, um auge da tua carreira, que você fala assim, pô, que legal, consegui chegar até aqui, né? Isso gera uma sensação muito boa também. Só quem vive isso pode falar, pô, é diferente. Ô, Claudinei, um detalhe importante que a gente vê no esporte, no geral, que de repente você vê lá, ou você mesmo pode dar o seu próprio exemplo, tem um determinado talento, só que o quanto isso é revelado mesmo na questão do dia a dia de treinamento. De repente a gente vê, poxa, eu tenho talento, mas eu posso conseguir chegar mais longe. O quanto o teu trabalho, disciplina, enfim, tudo aquilo que a vida de um atleta, ela permite e não permite, né? Faz com que você consiga chegar o mais longe possível. A constância, né? O grande segredo está ser constante, né? Não adianta você ir uma vez, uma semana, na outra semana você vai uma vez. É muito pouco. Então, a dedicação, a constância, mesmo que você não for um grande talento, mas essa constância te leva a permanecer mais tempo, te leva a produzir alguns resultados interessantes. Agora, quando você tem um talento esportivo, né? Tem padrões, motores muito bons e gera uma constância, né? Está constantemente, está se dedicando, o resultado vai aparecer. Não tem como não aparecer, né? Você tendo uma estrutura básica, muita gente fala, você tem estrutura, tá? Tudo bem, mas se eu não tivesse estrutura, né, lá atrás nós não tínhamos tanta estrutura como nós temos hoje, e mesmo assim apareceu os resultados. Então, quer dizer, na verdade é a dedicação, sacrifício, né, perseverar, então é isso que produz o resultado, né? Então é isso que tem que ser feito, isso em qualquer modalidade esportiva, né? Então eu sempre ensino para os meus alunos no curso, na graduação, o seguinte, dedicação. Se você se dedicar, você vai conseguir chegar. Talvez não vai ser o supra-sumo, né, o top, mas você vai conseguir chegar em alguns momentos muito bons na sua vida. Então é questão de orientação mesmo, dedicação e estar ali naquele momento fazendo o seu melhor. Bom, muitas coisas no esporte, elas também evoluíram, né? Como a gente já fala também de muitas modalidades. Você está citando aí atletismo aí dos anos 80, 90, comparado com hoje. O quanto isso mudou? Hoje em dia a tecnologia nos ajuda bastante, né? Hoje você consegue na palma da mão um medidor de velocidade,
você consegue mais rápido um coletor de lactato, né? Consegue saber o lactímetro, como é que se encontra, análise de gases, tem muita coisa prática hoje em dia. Na época lá nós não tínhamos isso, porém se dedicava muito mais do que nos dias de hoje. Então, por exemplo, se você pega a estrutura, o condicionamento de um atleta na época de 90, de 80, é muito melhor do que o condicionamento físico dos atletas do dia de hoje, para algumas modalidades. Porque se treinava muito naquela época. Entendi. Se treinava muito. E hoje essa carga diminuiu por quê, na tua opinião? Eu acredito pelo conhecimento. O que acontece? Hoje você tem muito mais, você consegue treinar com qualidade. Na época lá atrás... Era intensidade. Exato. Então, hoje você trabalha com uma intensidade maior, hoje, e o volume menor. Antigamente, não, a gente trabalhava com muito volume, um volume gigantesco, né? Para, de repente, não usar todo aquele volume. Hoje não, hoje você trabalha com qualidade, porque você consegue quantificar isso. Medir a velocidade, medir se está ou não no limiar anaeróbio. Então, você consegue quantificar isso. Na época, não era tão fácil assim, né? Hoje você tem mais facilidade. Então, tem as ferramentas hoje nos aplicativos que te ajudam bastante. Então, tem muita ferramenta hoje que proporciona isso. Então, hoje tem um pouco mais de facilidade. Por outro lado, né, tem o outro lado da moeda, né? Então, hoje os atletas, hoje em dia, é difícil as atletas que se dedicam de verdade. Por quê? Não sei se é porque é uma geração que veio de alguns vícios, né? Internet, games, e não consegue se dedicar tanto quanto aqueles lá atrás se dedicavam. A gente brinca bastante, né? Fala assim, o que você quer? Não, eu quero um iPhone. Antigamente não, a gente tentava fazer de tudo para tentar uma bicicleta, conseguir uma bicicleta. Então hoje são diferentes, é diferente essa realidade, né? Mas está aí, a gente tem que se ajustar de acordo com a realidade que está aparecendo. Mas tem muita gente boa, né? Tem muito garoto bom. É questão de oportunidade. Precisa ser dado oportunidade para essa nova geração. É verdade. O Claudinei, outro detalhe muito importante, né? A gente está falando também, tentando relacionar a IPAT dos anos 80, 90 com a atualidade. Naquela época, qual que era o principal cuidado para se evitar uma lesão? Ou se o próprio atleta sentia no corpo dele, falou, vou ter que dar uma segurada porque eu tenho uma prova importante daqui a tantos dias. E hoje a gente sabe que está tudo lá mapeado através da informática, né? Você liga um computador no celular, como você falou, tem um aplicativo lá que diz muito. Isso. Como que dá para comparar isso do passado também com hoje para evitar risco, para o atleta saber a carga exata, Isso. até mesmo de alimentação, enfim, de tudo? Hoje em dia, na verdade, hoje em dia está muito mais fácil, né? Hoje você consegue controlar isso. Mas lá atrás não. Lá atrás, uma lesão, por exemplo, eu lembro que quando eu machucava, colocava, se raspava, coloca pó de café no local, né? Às vezes a gente se resbalava nas barreiras, né? Machucava, torcia o tornozelo. Coloca a erva Santa Maria. Isso, é famosa essa. Né? Ninguém sabia a questão de fazer crioterapia, enfaixar com gelo tantas vezes ao dia. Muito pouco sobre isso, né? Depois que você vem estudando, você vai melhorando, vai conhecendo um pouco mais, aí você tem outros profissionais junto, né? E falou, faz assim para a recuperação é mais rápida, faz contraste. Ninguém tinha isso na época, né? Então, se estava machucado, às vezes alguns conseguiam treinar meio machucado, outros paravam mesmo, ou até desistiam da área esportiva e iam fazer outra coisa na vida, mas... lá atrás a gente sofria mais. Hoje você tem mais recursos, né? Talvez seja pela tecnologia, tudo mais fácil na palma da mão. Você consulta o que fazer para reabilitar isso daqui. Aparece lá tudo que precisa ser feito. Então, daqui a pouquinho alguns profissionais aí estão arriscados a não terem mais trabalho, né? Porque está tudo muito prático. Você lê tudo aí para fazer isso. Vai lá e faz e recupera. Bom, a gente estava conversando em off aqui, que você literalmente também é genuíno aqui de Rio Preto. O que o Rio Preto também representa aí na tua vida como atleta, agora também aí como um educador, um treinador, uma pessoa que está ligada diretamente à cidade, desde a tua época de formação e agora também formando, né, novos talentos aí. Isso. Interessante. Às vezes eu olho assim, né, alguns amigos, professor, você foi meu professor em tal lugar. Eu falo, rapaz, o tempo está passando, né?
Mas Rio Preto foi assim... Eu amo essa cidade, né? Eu gosto muito. A gente fala, pô, você é de lá, você é a raiz. Eu falo, sou a raiz, nasci aqui, cresci aqui, morei muito tempo ali. Meus irmãos contam algumas histórias, né, lá atrás, que eu não me recordo ainda, muito pequenininho, mas o que eu me recordo é os bairros que eu morei, né? Morei ali na Maceno, depois morei na Anchieta e depois vim morar pro centro da cidade, né? Então foram os bairros assim que eu mais Sei. vivi, então estudava o Vitor Biturbaça, o Badi Bacite, as escolas que eu estudei. Aí depois comecei a viajar para Catanduva, porque não tinha curso de educação física. Eu conheço muita gente que fez lá. Isso, não tinha ainda em Rio Preto, né? A gente viajava, Washington Luiz não era duplicada ainda. Né? Então era só... Mas o pedágio já existia ou não? Não, Mas também não, né? né? Então foi assim um momento interessante nisso. Mas isso gerou muito prazer, né? Minha família era uma família que tinha dificuldade. Então todo mundo... Eu comecei a trabalhar muito cedo. Então com 14 anos eu já trabalhava, né? Passei pela Guarda Mirim, então teve todo... família, histórico. O histórico mesmo. Então a gente sempre ficou por aqui. E aqui eu me formei, aqui eu me casei, tenho minhas filhas, então sou riopretense raiz, que a gente brinca, né? Então ainda tento não ter um pouco puxando o R lá que todo mundo fala, né? Mas isso a quem vive aqui gosta, né, pessoal? Eu viajei para alguns lugares, aí, cara, saudade de casa, né? Nossa, eu preciso... aquele cheiro, Rio Preto, o cheiro da cidade é diferente, né? Quem gosta daqui fala assim, pô, você viaja, uma hora que você volta, faz falta. E realmente é isso. E o Eldorado sempre foi a casa do atletismo ou antes de lá tinha algum outro local também específico? Não, o Eldorado sempre foi a casa do atletismo. Pelo menos desde que eu me conheço como atleta, né? Eu treinei muito no SESI, antigamente, que tinha uma pista de atletismo no SESI, porque a gente não conseguia deslocar até o Eldorado. Ah, tá. Era um pouco longe, então a gente, mais próximo de casa, eu ia lá no SESI, treinava no SESI, mas sempre quando tinha competição, era realmente lá no Eldorado, né? E ali, tanto é que ali era um estádio, né? Era um campo de futebol. Os mais antigos falam do futebol amador, que era disputado lá, era né? ali. Que tem as arquibancadas até hoje. Sim, é exatamente ali. Aí, como tinha pista em volta, né? Aí, com o tempo, foi amadurecendo essa realidade. Pô, vamos fazer uma pista sintética, vamos cuidar melhor disso e tal. Acho que foi o Manuel Antunes que comprou a ideia da primeira pista e aí trouxe, né? Acho que foi isso, ou ele ou o Edinho na época, na primeira eleição do Edinho, acho que foi com o Zanerato. Foi 2001? Isso. Não, 96, ainda, né? 95 foi a primeira 2001 pista. Acho que foi a reforma. Foi, né? A reforma. Porque teve uns jogos abertos aqui. Foi quando eu entrei para a imprensa, viu, Claudinei? 2001. Eu sei que foi 95 para 96 foi a primeira pista. Que trouxeram para cá. 2001 realmente foi a primeira reforma. Isso, foi a reforma, foi 2001. E ali foi... Nossa, foi algo assim, todo mundo falou, pô, era a única do interior. Eu me lembro que grandes nomes vieram para cá, você até pode melhor do que eu citar, né? 95 foi o Troféu Brasil de Atletismo em Rio Preto. Né? Foi feito em 2 etapas, foi feita uma etapa em Rio Preto, uma etapa em Manaus. A etapa de Rio Preto correu Joaquim Cruz, Arnaldo de Oliveira, que é comentarista da Rede Globo também. Teve alguns resultados assim muito expressivos, né? Naquela... Claudinei Quirino, o próprio Eronildo Araújo, todos correram aqui. E eu me lembro que alguns deles, agora eu não recordo exatamente, Claudinei, mas deram entrevista falando da qualidade da pista. Exato. O que acontece é que na época a pista ela tinha uma absorção de impacto muito boa. A camada era muito... A absorção era fantástica. E para os atletas, eles treinavam muitas pistas que eram duras. Aquele material Lisonda é mais para o tênis ou também chega a ser utilizado lá? Ou não? Algumas pistas são da Lisonda. Não é de Rio Preto, né? A de Rio Preto era Mondo. Né? Entendi. A Mondo era praticamente italiana. E quando os atletas vinham treinar, tanto é que teve um grupo de atletas que começou a morar em Rio Preto por causa da pista. Né? O pessoal veio para Rio Preto, o próprio Eronildo Araújo, o Claudinei, o Edson Luciano começou a vir, o André Domingos, todos eles começaram a vir para cá. Eles eram de Prudente, mas vinham treinar aqui porque a pista de lá era muito dura, machucava muito e eles começaram a vir treinar aqui. Então foi um momento assim muito... Em 96 teve os Jogos Abertos aqui, né? Jogos Abertos do interior. Então foi assim, algo que marcou bastante, né? Todo mundo
pô, vamos lá, queriam trazer eventos para cá. A gente trouxe alguns eventos para cá, acho que o Campeonato Brasileiro Juvenil, né, também foi aqui em Rio Preto. Aí depois disso apareceu uma outra situação que teve a pista ela ressecou. Ninguém não conseguiu, até hoje, conseguiu entender. Eu procurei estudar um pouquinho sobre isso. A impressão que a gente tem é que a pista de atletismo ela tem uma resistência para determinada temperatura. Então o material que colocaram aqui, ele não era para esse clima. Sei. E aí o que aconteceu? Ele ressecou a parte de cima, a parte de baixo não. E aí teve aquela reforma de 2001. Isso. Lixaram a pista por cima e colocaram uma outra resina. Ah, tá. E foi o que fizeram agora de novo. Tiraram a primeira resina e colocaram uma outra resina por cima. Então, e agora ela está impecável. Se você tiver, por favor, vá visitar. Faz um tempinho que eu não vou lá. Por favor, vá lá visitar. Vale a pena, tá? Realmente fantástico. Assim. Essa última reforma, né, que foi uma luta, né? O poder público sempre brigando. Olha a verba, tá assim, tá assado. A gente tá esperando para a reforma. Para vocês, como você está dizendo, é uma vitória, assim, inigualável, né? Ter uma pista daquela em ótimas condições. Sim. Hoje eu estou muito feliz, né? Até estava comentando com alguns atletas que ainda ficaram agora, né? Falei, olha, a gente está muito bem. Nós vamos começar um novo ciclo, que é revelar os novos atletas. Essa pandemia ela trouxe um impacto muito grande para todo mundo, né? O período de pandemia. Os atletas que nós formamos lá atrás, a gente estava começando a colher frutos deles, ou seja, estavam começando a entrar em campeonatos sul-americanos, campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos, e veio todo esse processo, eles tiveram que sobreviver. Aí cada um foi para um lugar. Então, teve atleta que foi para os Estados Unidos, recebeu o convite, está morando fora do país, outros foram para outras localidades, outros pararam, e a gente ficou sem praticamente pouco, só os atletas que ficaram os mais antigos, que estão aqui um pouco e tal. Então agora que tudo voltou, né, e a pista também tinha que passar por reforma, então, ou seja... Quanto tempo durou a reforma, Claudinei? Na verdade, ela durou, não foi muito tempo, durou 1 ano. Só que teve muito momento de parar por causa da pandemia, e aí acabou juntando tudo esse processo. Então acabou ficando um tempo grande aí. E os atletas precisam treinar. Então, performance você tem que manter saúde, né? Saudável, né? Tem que manter saudável. Por mais que muitas competições também foram adiadas. Sim. A gente sabe, a própria Olimpíada, né? Mudou de ano. Então, isso é uma coisa interessante. Todo mundo fala, o mundo parou. Eu falei assim, tá. Aí hoje em dia você tem na palma da mão as coisas, né, acontecendo. Mas tinha eventos em vários lugares do mundo acontecendo. Entendi. Então, eu falo, como é que o mundo parou sendo que tem gente que está competindo? Então, se você pega alguns eventos que geravam aglomeração de pessoas, realmente parou. Então, os Jogos Olímpicos teve adiado, o Campeonato Mundial foi adiado, alguns eventos assim. Mas algumas competições competições sem público direito, mas teve os eventos. Então, teve recorde do mundo que foi batido em pandemia. Aí você fala, como é que o cara bateu o recorde do mundo em pandemia? Tinha todo equipamento, ou seja... Mas ele treinou, todo mundo falou que não podia treinar. O cara treinou para bater o recorde do mundo, o cara tem que estar muito bem. E ele treinou e bateu o recorde do mundo. Então, quer dizer, não foi totalmente assim, né? Parou o mundo, né? Mas isso aconteceu e Rio Preto, a gente sentiu bastante. Mas hoje está voltando, aí as competições do celeiro nacional e internacional estão crescendo, voltando a crescer novamente, né? E nós estamos caminhando novamente aí, estamos detectando alguns talentos, já apareceu uma menina, bem interessante, a gente está novamente aí. Bom, você falando de talentos, um dos que eu me lembro, né? Inclusive também tive o prazer de entrevistá-lo, inclusive foi multicampeão, foi o Duda. Sim. Se você puder lembrar um pouquinho da trajetória dele, até onde ele está hoje, né? Faz um tempinho que eu também não tenho notícias do Duda. Na verdade, o Duda está em Portugal. Até ontem, eu acho. Só não sei se ele está voltando já. Ele Mas ele compete ainda? Não, o Duda ele parou. Já parou? Já parou. Faz um tempinho que ele parou. Uns 5 anos já que ele parou. Hoje ele está ajudando na Confederação Brasileira de Atletismo, né? Ele ajuda o presidente da confederação, difundindo o atletismo no cenário nacional, né? Tem alguns amigos, como ele foi para... Ele sempre treinou, a gente chama de camping de adaptação. Ele treinou em Portugal, no Jamor. E
que é um centro de treinamento. Então ele foi lá divulgar um pouco do centro e tal. Deve ter recebido um convite, né? Mas quase toda semana a gente está junto, ele passa na pista, pô, e aí como é que tá isso, aquilo, quem que tá aí, quem que tá treinando e tal. Ele está trabalhando, ele está prestando serviço na educação, está lá com a Fabiana, né, da secretária de educação, ele está lá com ela, trabalhando no núcleo, e ele, a esposa, está treinando, voltou a treinar, a esposa dele também foi atleta, é atleta até hoje, vai competir jogos. Sei. Então, a gente sempre está junto ali, conversando um pouco sobre o que a gente pode fazer, o que pode ser feito para o atletismo. Se ele voltar a tempo, a semana que vem ele deve aparecer na pista, na competição também. Que bacana. Porque a gente sempre olha isso, né? Pô, tem um garoto bom, tem uma menina interessante, estimular, orientar. Meu, não desista, você pode ter um potencial atlético muito bom dentro de você, vamos tentar, né, motivar, acho que isso é importante, né? Passar a experiência dele como profissional para outros jovens, para outras crianças, que é possível chegar, né? Assim como ele conseguiu. Então, quando ele veio para cá... Ele morava lá mesmo, perto da pista, né? Na verdade, ele morou ali próximo, mas depois ele veio com a mãe, né? A mãe veio para cá. Tá. Né? É que foi muitos anos isso que eu tô falando. Ele então, ele veio naquela leva. Ele veio naquele grupo de 96 para 97 ali. Ele veio naquele grupo. Sim. Que ele era de Presidente Prudente, e aí ele veio com o treinador para cá. E aí sim, ele começou a ficar aqui, defendeu Rio Preto em alguns jogos regionais e jogos abertos. Depois disso, ele já... um dos melhores clubes que teve no Brasil, que é a BMF Bovespa, na época, né? Tinha interesse nele. E aí ele manteve ele durante esse período todo, até quando ele foi bicampeão mundial, nos 2 eventos que ele foi campeão mundial indoor. Manteve ele como financeiramente falando, né? Pagando. Então, isso foi o que aconteceu. Mas ele veio morar por causa das condições da pista também. Entendi. Porque lá era muito difícil, a pista de lá era muito dura, né? Machucava, lesionava muitos atletas. Então, muitos vieram. O Eronildo Araújo também, que foi finalista em Olimpíada, veio para cá justamente por causa dessa variável. Teve um período que o Joaquim Cruz ficou aqui, acho que quase uma semana, porque a pista era muito boa, macia na época, né? E ele ficou um período treinando, depois ele foi para Atlanta competir, lá já estava lesionado e acabou não competindo mesmo, 96, Jogos Olímpicos em Atlanta, ele acabou não competindo mesmo. Mas ele passou uma semana aqui tentando recuperar uma lesão que ele tinha no pé, mas não conseguiu e acabou abortando os Jogos Olímpicos lá em Atlanta. Agora, Claudinei, para descobrir novos talentos aí na cidade, você está falando do trabalho que vocês já fazem lá com aqueles atletas que já estão participando em um certo tempo, e de repente igual a gente fala, em outras modalidades, as escolinhas ou nas próprias escolas, como a gente falou aqui no começo, mas para, de repente, trazer mais gente para estar ingressando aí no projeto. Isso, hoje a gente tem... nós temos um projeto bem interessante, que é um projeto da associação nossa, da ARPA, que recruta crianças de 7 anos até 15 anos de idade ali, né? Tentando detectar, mas na verdade a escolinha ela funciona independente se é talento ou não, né? Ela funciona para as crianças que querem fazer o atletismo, né? Correr, saltar, pular, arremessar. Então tem sempre um professor lá que vai orientar, vai desenvolver as atividades no período da manhã e no período da tarde, né? E aí eu e os outros professores a gente procura nas competições escolares detectar o garoto. Assim como nós tivemos uma competiçãozinha agora, já detectei 2 garotos para lá, né? Esses 2 meninos seria interessante. Conversa com os pais, a gente conversa com os professores de educação física. Olha, é possível vir aqui, trazê-lo para treinar com a gente? Quantas vezes por semana? Enfim, tem passe escolar, não tem passe escolar? Então, tem condição de vir para cá? Então, a nossa região, uma região metropolitana agora, né? Tem muita criança aqui. Muita criança interessantíssima. Precisa ser dada oportunidade. Esse é o grande detalhe, né? Essa criança ela precisa de oportunidade. Os pais eles precisam criar isso. Essa geração tem que parar de ficar sentado no sofá na frente do quadradinho preto. Tem que ter hora para tudo, né? Porque senão acaba, de repente, um talento parado dentro de casa.
E, de repente, poderia ser um bom atleta ou não, né? Mas, por menos qualidade de vida, saúde, né? Um formador de opinião depois, falar, fiz um dia isso, né? Já pratiquei, já joguei futebol, já corri, né? Fazia salto, enfim. Tem uma história, né? Na vida para contar para os filhos, né? Eu acho que é passar de geração para geração. Então, isso é possível. Então, hoje a gente tem lá, trabalhando, alguns professores, alguns profissionais, para trabalhar com essas crianças. Então, se o pai tiver interesse, ele pode levar ali no Eldorado, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, tem um profissional para trabalhar com essas crianças e ali orientar, fazer atividades de corrida, de saltos, arremessos e lançamentos. E essa criança vai passar por essas atividades. Se tiver talento esportivo, a gente vai sim, a gente vai começar a especializar ela com o tempo e verificar se vai vingar como atleta ou não. Ou vai voltar para a sociedade como formador, enfim, né? Como saúde, como qualidade de vida. Ô, Claudinei, a gente sabe também que a propaganda é a alma do negócio e muitas modalidades e atletas nós passamos a conhecer justamente no período olímpico, né? Que aí sim a televisão mostra, aí mostra a prova, aí se tem talento naquela prova, mais ainda, fala-se toda a história dele. Sim, sim. O quanto esses chamados espelhos também são importantes para o trabalho de vocês, até para incentivar, como a gente viu em Olimpíadas aí, Mauro Imagem, né? A Fabiana, os homens aí, tantos aí que você citou. O quanto surgir, o próprio Duda, né, que a gente estava falando, Sim. o quanto também é importante quando tem esse chamado espelho lá em cima, para ajudar no trabalho de vocês, para eles entenderem também mais da modalidade. O que você tem a dizer em relação a isso? E o quanto também poderia ser mais divulgadas, né, essas modalidades todas, não só na época da Olimpíada, onde literalmente tudo para ver. Aham. Hoje a gente... Até eu vou estar fazendo isso agora, né? Vai ser legal. Só estou esperando ele terminar as provas finais da universidade. A gente tem um garoto que começou aqui conosco, né? O Alencar. Ele é de Schmidt, os pais são daqui de Schmidt, né? E hoje ele estuda nos Estados Unidos, né? Ele estuda lá, está terminando esse ano ele deve concluir a faculdade lá, acho que é inteligência artificial. Ele é atleta, acho que é top 25 do mundo hoje no lançamento do martelo. Vai competir os Jogos Pan-Americanos esse ano, no Chile, né? Ele ganhou a competição ano passado, Pan-Americano Júnior, e quem ganhasse o Pan-Americano Júnior tinha uma vaga no Pan-Americano Adulto. Então ele ganhou essa competição e ele garantiu a vaga dele nos Jogos Pan-Americanos que vai acontecer no Chile. Então ele vai estar voltando agora, né? Ele vai competir em jogos regionais, inclusive, para nós. Ele vai estar de férias nesse período escolar, né? Nos Estados Unidos, eles param agora no meio de junho, eles param, só voltam em setembro, né? Só voltam em setembro. O período escolar dele, de férias escolares, é diferente das férias escolar no Brasil. É como o calendário que o pessoal fala, calendário europeu também. É o mesmo processo, né? Então, e aí ele vem, eu quero ver se eu consigo levar em algumas escolas para mostrar para as crianças e para os jovens que é possível, né? Um garoto que estudou numa escola da rede pública, né? Começou a fazer um desporto, se destacou no desporto, né? Os americanos observaram, fizeram um convite para ele tem bolsa integral, não paga nada para estudar, ainda ganha o dinheiro da universidade para representar a universidade nas competições dentro dos Estados Unidos. Então, é possível. Tanto que isso é possível que depois que isso aconteceu com ele, em especial hoje, o volume de atletas brasileiros do atletismo nas universidades aumentou assim, quase triplicou. Então, ele abriu uma porta muito grande para outros atletas, né? Os treinadores americanos observaram, falaram, pô, tem gente boa lá, vamos dar oportunidade. Então, muitos alunos daqui estão estudando nos Estados Unidos por causa de bolsa de estudo e se dedicando. Então, essa proposta, né, que é possível. Então, você tem um espelho como ele hoje, deve competir os Jogos Olímpicos Paris, está caminhando para isso. Está muito perto de fazer a pontuação ideal para entrar nos Jogos Olímpicos de Paris. Isso, se ele estiver saudável, que a gente fala, né, sem lesão, provavelmente isso vai acontecer. Isso é muito bom. E uma outra coisa que você falou, os americanos olharam. Esse trabalho aí de pessoas
influentes, de quem realmente pode ser uma ponte, ou de onde vem essa observação. Hoje, com tecnologia, ficou muito mais fácil, né? Porque qualquer gravação lá de celular, a coisa vai para a internet e tudo mais. Mas como que é feito? É muito parecido com o que acontece quando você tem você posta um vídeo de um garoto jogando futebol. Muito parecido. Na verdade, eles olham o ranking mundial. Então, quem quer... Olha os top do ranking mundial nas categorias sub-18, sub-20. Eles olham lá, opa, quem que é essa pessoa que está aqui, de repente, entre os top 10 do mundo, entre top 20 do mundo? De onde, que país que ele é? Vamos tentar achar ele na rede. Vai na rede social, acha lá. Vamos ver os treinos dele. Normalmente as crianças, os jovens postam os arremessos, os saltos, as corridas, enfim. E eles começam a rastrear. Opa, interessante isso daqui. E aí eles entram em contato via Instagram, outros meios, né, Telegram, enfim. E eles começam a falar, você não quer fazer um teste? O interessante é que a política esportiva americana é fantástica. É uma coisa assim, você fala, uau, como é que pode, né? Para você ter uma noção, eles fizeram um convite para ele e esse convite veio, falou, te dou uma passagem aérea, você vai vir para cá. Que idade ele tinha na época do convite? 18 anos. 18 anos. Né? Falou, você vai vir para estudar aqui, primeiro você vem conhecer. Então, você imagina o garoto. Como fica, né? Vai para uma universidade, chega lá, ele se depara com uma coisa assim, padrões europeus, e ele sabia alguma coisa de inglês? Esse é o grande detalhe. Então ele já conhecia o inglês, ele já dominava um pouco o inglês. Sempre escutou música em inglês, sempre procurou filmes com legenda em inglês. Tudo isso foi alimentando, ajudando bastante ele, a língua. E aí ele fez 3 meses de intensivão, foi para lá. Aí eles apresentaram a universidade, falaram, vamos te dar $1.000 por mês, mais isso. Se você continuar melhorando, a gente aumenta esses valores. Então ele recebeu uma passagem aérea, foi lá, conheceu a universidade, a primeira universidade que ele foi. Gostou muito, ficou encantado. Falou, agora você tem que fazer a prova. Lá todo mundo tem que fazer a prova. Entendi. É o TAT ou TOEFL. Como aqui, quando você presta mestrado, também tem a prova de TOEFL. E ele fez esse processo todo e passou. Né? E hoje ele já está, se você conversar com ele em inglês é piada, né? O cara domina assim, muito fácil, né? Quanto tempo ele está lá já, Claudinei? Ele está concluindo, né? 4 anos já. Está concluindo já. Ele deve ficar mais 1 ano, que ele deve fazer uma especialização, deve ir para 5 anos. Mas ele já está concluindo o curso no final do ano, agora ele conclui. E eles também fizeram um convite para uma menina nossa aqui, a Waila. A Waila foi campeã brasileira escolar. E apareceu o resultado dela, né? Acabou colocando na rede, ela é amiga da amiga, o pessoal falou, olha, aí daí um pouquinho a menina veio falar com a gente, professor, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu não consigo entender nada que eles estão falando comigo. Falou, vamos usar o tradutor, então, vem cá, vou te explicar como é que funciona. Aí eu mostrei para ela como fazer a tradução, do que eles estavam querendo conversar com ela. Aí ela falou, não vou encarar não. Ela recusou uma proposta americana de morar nos Estados Unidos, treinar nos Estados Unidos. Ela é mais jovem? Ela, mais ou menos a mesma idade, porque você tem que estar no final do colegial aqui. Entendi. Né? Ou no último ano, né? No penúltimo ou último ano do colegial, segundo e terceiro colegial, que eles começam a fazer o contato com... Porque a hora que você vai para a universidade, você tem que ter concluído o ensino aqui, o ensino, né, médio. E aí ela recusou. Ela falou, não quero encarar isso não. Você vai me desculpar, seria uma coisa muito boa, mas... Mas ela já conhecia o colega que está lá? Já conhecia. O próprio Alencar ligou para ela e falou, cara, vem embora, não tenha medo. Você vai você vai ter uma qualidade de vida, tudo vai ser melhor. Não vou encarar não domino muito a língua, né? O grande detalhe aí é a língua, pesa muito nos brasileiros, pesa muito. Muita gente é barrado, que a gente chama de barrado, porque nas provas, né, não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar, porque você vai falar em inglês, vai escrever em inglês, vai pensar em inglês. Então, se você não tiver preparado para isso, você não vai conseguir concluir o curso. Né? Então, e lá eles exigem muito lá. Você pode ser um grande atleta, nós vamos te dar dinheiro, você vai ganhar material, excelente qualidade, porém, você tem que tirar nota.
Então, até esse tempo atrás, o Alencar, a gente estava conversando, ele falou, cara, teve um grupo de atletas aqui que não foi para a competição, porque Olha. não tirou a nota mínima. A nota mínima lá é 5. Se você não tirar, você não vai para os seus eventos. Tanto que ele leva a sério essa questão de competir e estudar. Porque dá pra ver que uma coisa aí é ligada à outra totalmente. Sim, então não é simplesmente um grande atleta. Não é simplesmente isso. Você tem que ser um grande atleta, mas tem que tirar nota. Então, eles usam isso e é muito rígido lá, muito rígido. Né? E isso é legal. Então, hoje ele está muito bem, vai estar passando esse período aqui, alguns dias, até mesmo porque a gente está visando a temporada, né? Ele tem 3 eventos no Brasil que ele precisa competir muito bem. Tem o Troféu Brasil, 3 eventos, isso mesmo. Troféu Brasil, Sul-Americano e o Pan-Americano. Então, esses 3 eventos ele precisa competir muito bem. Se ele competir muito bem esses 3 eventos, a probabilidade dele Paris 24 está muito grande, está muito perto, assim. Então, ele está muito focado. Tanto é que ele vai ficar aqui em Rio Preto pouco tempo, porque senão você fica com a família e você acaba não treinando. Entendi. Porque agora, o que acontece? Férias... Ele vem pra cá o quê? Tá sendo rotina uma vez por ano? Eles costumam vir uma vez por ano. Eles dão uma passagem aérea para o atleta vir para casa uma vez por ano. Ele queria vir no final do ano, eu falei, fica treinando, porque você tem um objetivo. Agora, depois você vai curtir sua família muito tempo depois. A uma hora a sua carreira atlética vai parar. Isso que é um detalhe importante que eu tenho que te perguntar mais na frente, mas como você entrou aí na carreira atlética, qual que é, digamos, a vida útil de um atleta? O período mesmo que ele vai... Porque a gente sabe que em outras modalidades tem lá um tempo até maior. Mas no atletismo em si, qual que seria o período, digamos, falar, olha, ele vai ficar no auge tanto tempo? Depende muito da modalidade. Dentro do atletismo, você tem várias provas do atletismo. E esse é o grande detalhe. Então, por exemplo, as provas de meio fundo e fundo, você consegue permanecer... Meio fundo não, mas as provas de fundo, né? 10 mil, meia maratona, né? Maratona... Tanto é que a gente viu o exemplo do Vanderlei lá, ele já tinha, na época, não sei se era 37, né? Uma coisa assim. Exatamente. Não, você pega, hoje um dos melhores maratonistas do Brasil, Paulo e Paula, tem 42. É raro isso, é raro, mas pode acontecer. Então o atleta nas provas de fundo, ele atinge o ápice mais para o final. Por que disso? Talvez seja pela capacidade cardiorrespiratória, que é miocárdio, né? O coração que está trabalhando muito bem. Já para as provas de arremesso, por volta de 30, porque arremesso e lançamento para de produzir muita força, né? Chega um momento que você estaciona na força, na capacidade de força. Entendi. E aí você estacionou, você vai se manter ali mais um pouquinho, e depois disso não tem, a não ser que você faça o uso de drogas, de esteroides anabólicos, já é uma outra coisa. Mas naturalmente é por volta ali de seus 30, 32 anos de idade. Depois disso a tendência é você, para a área de arremesso e lançamento, já começa a ser considerado atletas mais velhos. Tá. Né? Nas provas de velocidade, já atinge o ápice ali por volta de seus 28, 30 anos de idade, mais novo. Porque também o que acontece? Você vai estacionar. Você para de produzir tanta velocidade. Então, digamos que um atleta, para ele competir com chances, estou falando agora Sim, atletas bem de ponta mesmo, umas 3 Olimpíadas. Exato. Muito difícil, por exemplo, como o Bolt aconteceu de pegar 4 Olimpíadas. Que fenômeno é esse que dá para explicar? É muito raro isso, é muito raro. E o mais importante, sofre muito com as lesões que aparecem, não tem jeito. Alto rendimento tem lesão. Tá aparecendo alguns garotos, tem um menino no salto triplo com 18 anos, já saltando de 17,40. Quase bateu o recorde do mundo, né? Mas é muito raro isso. Então, aí você pega o Bolt, como é que ele conseguiu 4 Olimpíadas? Mas são poucos. A média não é 4 Olimpíadas. Então, a média de 3, 2 Olimpíadas. Sei. Esse é o grupo maior. Então, sempre sai alguém da curva aí, né? Sempre sai um ou outro, sai da curva. Então, você pega o Phelps. Saiu da curva também. Não é o volume tão grande de jogos, ou seja, permanecer muito tempo em alta intensidade. É difícil isso. Porque uma coisa é você participar, eu participei de tantas, mas participar com condições de realmente ganhar, né? A gente vê o cara lá no pódio. Exatamente. Então, mesmo nos jogadores de futebol, quantos jogadores permanecem em alto rendimento?
constantemente, né? Porque uma coisa é você jogar em médio, outra coisa é você jogar para ganhar. Falou, não, estou entrando para arrebentar, para ganhar. É diferente. Então, a gente tem vários históricos assim. Então, mesmo os atletas brasileiros, muitos entram já está no fim da carreira. Vai ajudar? Vai ajudar, mas é diferente. Falou, pode jogar em mim que eu dou conta do recado. É diferente quando o cara está no auge e quando ele já está terminando a curva a evolução dele, a curva já está descendente. Isso, no caso do Alencar, por exemplo, ele está com 23 anos, ele ainda tem muita lenha para queimar aí, até os 28, 30 anos de idade ele tem condição de ir. Então, a ideia é isso, ele pegar 24 e 28 no Canadá e Estados Unidos, que a Olimpíada vai ser dividida em 2 períodos aí. Ah, tá. Vai ser um momento nos Estados Unidos, um momento no Canadá e um momento nos Estados Unidos. Eles vão dividir a Olimpíada em 2 momentos aí. Então, a ideia é essa, a proposta, a princípio, é essa, competir Paris e competir nos Estados Unidos, os 2 Jogos Olímpicos. Ô, Claudinei, de todas as categorias, Sim. você está dizendo, no atletismo são em torno de 25. Qual, na tua opinião, ou na tua experiência, é a mais, não vou dizer complicada, difícil, você pode até utilizar o termo, aquela que é mais difícil, digamos, achar alguém para estar em alto nível? Muito bem, então vamos lá. Olha, existem algumas modalidades do atletismo que são difíceis. Uma delas, a marcha atlética. Apesar que hoje a gente tem os 3 grandes atletas no Brasil hoje. Você tem o Caio Bonfim e a Érica Senna. Estão muito bem no ranking mundial, inclusive. O Caio, acho que foi medalhista no Mundial agora, né? A Érica também. Mas olha o tamanho do Brasil. Né? Então, eles moram em Brasília. São poucos os marchadores. Então, você vai assistir uma prova de marcha atlética, 10 pessoas. Quando você vai na Europa assistir uma prova de marcha, você tem 50, 60, 70, 80 pessoas marchando. Então, é diferente. Então, essa é uma prova talvez que seja preconceituosa, talvez pela técnica da marcha, né? Entendi. Talvez seja por causa disso. E uma outra prova que talvez seja mais complicado por causa do material esportivo, que é o salto com vara. O salto com vara, o material esportivo é caro, não é produzido no Brasil. Você falando disso, eu me lembro do drama da Sim, que da a Fabiana, né? que a Fabiana passou, né? É que a gente, assim, vou falar agora o papel de leigo, viu? Mesmo sim. trabalhando na área esportiva. Eu não sabia que tinha a diferenciação. Eu achava que era uma só também que usava. Não é. Então, a vara, no caso, né? A dificuldade do salto com vara é material feito no país. Você não tem material feito no país. É tudo importado. E aí, quando você importa, é tudo em dólar. Então, começa a ficar um negócio delicado. E aí, uma outra situação. Material de queda. Né? Você vai cair, você cai num colchão. Nem todo mundo tem um colchão. Entendi. Por exemplo, quantas cidades na nossa região tem um colchão de salto com vara? Na nossa região, vamos lá. Vamos abrir o leque, vai até Ilha Solteira, até próximo de São Carlos, até próximo de Ribeirão. Muito pouco. É só Rio Preto que tem hoje. Entendeu? Então, você fala assim, puxa, ele é produzido de um material diferente? Porque não basta colocar qualquer... Na verdade, o que acontece são espumas. Só que quanto mais alto você começa a saltar, mais espuma você vai precisar ter. Tá. Né? Então, para aliviar o impacto, a queda, para não machucar. Você cair de 1 metro de altura é uma coisa, você cair de 3 metros, 4 metros, e se você errar, você vai para o chão de verdade. Então, você pode se machucar mesmo. Né? Então, o material é um material caro. Né? Então, tanto é que quem faz, muitas vezes, o salto com vara, nem sempre são pessoas que não têm um poder aquisitivo bom. Né? São pessoas que já têm um poder de aquisitivo um pouco melhor. Por quê? Muitos acabam comprando seu material, né? Os pais alguns pais compram, ajudam a comprar. Sim. Né? Então, há poucos clubes que têm essa quantidade de material, porque é material caro. Né? Você tem que importar colchão, você tem que importar as varas. Por exemplo, são quantas varas? Então, o que acontece para iniciação, a gente usa a vara de 10 pés. Né? Cada pé dá 30,5. Então, 3 metros, aí começa 3,5, 3,70, 3,80, 4 metros, 4,10, 4,20.
para cada altura e cada vara dessa tem um grau de flexibilidade diferente. É que agora eu não me lembro. Na época, você recorda qual a vara da Fabiana que tinha desaparecido? Ela estava com uma vara de 15 teve que pés. substituir? Ela estava uma vara de 15 pés, se não me falha a memória, uma Sky Poly. E ela treinou com essa vara. O que acontece foi que todo mundo falou, pô, serraram a vara, o que aconteceu? Sumiram com a vara. O que acontece é que na época dos Jogos Olímpicos, isso aconteceu aqui no Rio também, o pessoal vai antes para aquecer. Ah, tá. Eu vou treinar no local, para sentir o local, ver Sim, colchão, ver poste, sentir o material. E ela foi pro treino. Ela foi pro treino, treinou, e ela achou que e os tubos, né? São vários tubos que vêm, uns tubos ele é muito, tem uma polegada grande, que você coloca várias varas dentro. Entendi. E ela abriu o tubo dela, tirou a vara de treino, treinou. Na hora de guardar, ela deixou do lado. E acabou conversando, foi embora. O que o pessoal da limpeza fez? Catou a vara dela e levou para dentro. Até hoje eu não sabia dessa história. O pessoal da limpeza catou a vara. De quem que é, ninguém sabia. Catou e levou para o depósito. E colocou no canto lá. Aí chegou na competição. Ela abriu o tubo dela, pegou uma vara, começou a saltar. Começou a aumentar a altura. Falou, bom, agora eu tenho que pegar uma vara um pouco mais rígida. Tá. Porque a vara flexível, você salta até uma determinada altura. Quando você pega uma vara mais rígida, para jogar mais alto. Exatamente. E aí ela fez isso. Ela foi, cadê minha vara que me joga mais alto? Ela chegou lá, procurou, não achava. Mas como assim? Estava aqui, eu trouxe todas elas. Aí fez quase causou um acidente diplomático ali, né? Ela estava nervosa. E o treinador, que é marido dela até hoje, o Elcio, também estava nervoso. Todo mundo bravo, né? E ninguém achou. Muito bem, não teve jeito. Quando acabou a competição, do salto com vara, mais calma um pouquinho, ela pegou e, não sei o que aconteceu, eles foram pro túnel, foram pro depósito. Chegou lá, tava lá, bendita, encostadinha lá. Então foi isso que aconteceu. E no momento, né, como a gente falou, além do drama, tudo que a gente vendo de longe, imagine eles lá, o que eles passaram, o nervosismo, aí desconcentra. Sim, né? E outra, né? Por mais que você... Uma língua diferente, ela fala bem, ela domina bem o inglês, mas você está falando num país que fala mandarim. E como é que faz? Né? O predomínio é o mandarim. Por mais que ele conversasse em inglês, o pessoal ficava meio assim para entender, para interpretar tudo isso. Né? Então causou uma situação assim, ninguém sabia onde. Falou, o erro não é nosso. E ela também falava que o erro não era dela, porque ela colocou ali, não tá. Então ficou. Até que entendeu, depois que abaixou a adrenalina, que foram no depósito, estava lá. Claudinei, o quanto, não digo essa história, né, mas o quanto é importante também vocês passarem situações nesse sentido para os alunos, para os futuros atletas e para os atletas atuais, de concentração, sabe, de ter esse tato também para evitar, sabe, de repente o imprevisto acontece, né? Mas para tentar evitar ao máximo, não digo essa situação, mas coisas semelhantes. Não, pode acontecer, não precisa muito. Cada atleta tem a gente chama de sapatilha, outros falam sapato de prego. Se você estiver treinando, tirou seu sapato de prego e não colocou na sua bolsa, na sua mochila, você deixar do lado, uma hora você está conversando, está naquela empolgação, você vai embora, ficou lá. E aí se alguém cata e guarda, joga, ou se alguém catou e levou embora, e aí como é que você compete? Então, tem que estar atento. É como uma chuteira, né? Muitos jogadores têm a sua chuteira, muita gente amacia a chuteira com um outro tamanho para não machucar o seu pé. A mesma coisa. Então, por exemplo, no dia da competição eu não posso colocar uma sapatilha novinha só para competir. Não, eu vou usar ela um certo tempo para não machucar o meu pé. Então, a mesma coisa. Então, tem que tomar cuidado. Guardar, deixar guardadinha. Usou, pode usar, tranquilo. Acabou, põe na bolsa, porque senão... Pode acontecer. Que parece um conselho comum, né? Mas a gente vendo exemplos aí depois. Isso acontece. A gente fala, né? Pô, você está falando uma coisa tão bobinha, né? Mas não, é uma realidade. Acontece. O jovem, muitas vezes, ele está naquele ímpeto, né? Está naquele momento de adrenalina e já foi. A hora que vê, cadê? Pô, esqueci. Como é que esqueceu? Aí, pessoal, já aconteceu isso.
uma situação pequena, mas aconteceu. Jogos regionais, nós competia em Penápolis, competimos lá, vamos embora, acabou. Chegando aqui, cadê o tênis? Que tênis? Assim, mas como assim? Esqueci. Agora já foi. Quer dizer, então, se uma competição simples acontece isso, você imagina alto rendimento. Acontece também, entendeu? Há pessoas que vão pro hotel, deixei no hotel. Saiu do hotel, deixou o material no... Mas como, cara? Cara, eu deixei em cima da cama. Nossa. Então, umas coisas assim. Então, a atenção, a concentração, isso é fundamental, né? Tem que falar isso, tem que falar realmente. Muitas vezes até o pessoal, cansativo isso daí. Mas não é que é cansativo, já aconteceu algumas são vezes. exemplos, né, que você tem para contar. Então, isso não tem como não comentar sobre isso, né? Falar sobre isso. Ô, Claudinei, a gente falou de alguns pontos importantes aqui de Rio Preto, né? Desde a construção da pista, Sim. depois a reforma, teve a nova reforma agora, de vários jogos que aconteceram. E 2023 também é um ano especial para Rio Preto, já que voltaremos a ser aí palco e sede dessa competição tão importante. Sim. Como é que tá os preparativos de vocês, a cabeça também, né? Pensando aí no lado da ansiedade, Sim, de sim. ter novamente, de repente, a torcida perto, né? Porque a gente sabe que movimenta bastante a cidade. Não tenha dúvida. São 2 eventos aí que movimentam muito a cidade. E como é que ficou o calendário exato dos dois? Na verdade, são 3 eventos, né? Eu considero como 3 eventos. Você tem os jogos regionais, que começa dia 4, né? Dia 4 de julho e vai até dia 12 de julho. Depois disso, você tem o JOME, Jogos da Melhor Idade. Que mudou o nome, né? Isso, o Jogos da Melhor Idade, que vai do dia 2 ou 3 de setembro, logo no início de setembro. E depois, em outubro, os Jogos Abertos do Interior, né? Que é nas 2 primeiras semanas de outubro. Tá? De cabeça assim, eu não vou lembrar a data exata, né? São as 2 primeiras semanas de outubro ali. Então, os eventos crescem muito a cidade, né? Traz muita gente. Então, os jogos regionais ficam sediados nas escolas e os jogos abertos também ficam nas escolas. Então, muita gente já está ligando, onde eu posso fazer isso? Eu falei, calma, cara, está um pouco longe ainda, né? Não, a gente tem que... Qual a melhor escola? O pessoal de Santos pergunta, cara, qual é a melhor escola para ficar em Rio Preto? Eu falei, cara, vocês vão passar por um processo de... Alguém vai solicitar, né? Posso ficar em tal lugar? Tem estrutura para isso? Né? Tem gente que quer passear, vem para passear, sempre tem. Meus pais estão indo, onde tem hotel, como é que é isso? Né? Então, tem tudo. Então, eles vai mexer realmente com a cidade como um todo, né? Vão ter os atletas de alta performance, mas também vão ter os atletas amadores também. Então, tem de tudo um pouco. Né? Vai ter um momento de poder fazer, de repente, uma tietagem. Sim, com alguns atletas que ainda competem pelas cidades do interior, né? Tem alguns atletas que ainda competem pelas cidades do interior. Muita gente compete pelos clubes grandes, como Pinheiros, e aí fica mais difícil, né? O próprio Centro Olímpico, que aí não vem para o interior competir. Entendi. O próprio SESI, né? Então, quem compete pelo SESI, pelo Pinheiros, né? Pelo Centro Olímpico, esses atletas dificilmente eles vão vir competir em jogos abertos. Tá. Porque é um regulamento, né, da Coordenadoria de Esportes do Estado. Então, tem uma dificuldade aí, no caso, né? Porque você tem que representar um município do interior. Isso. Então... eu ainda sempre brincava com o professor Fará, com outras pessoas também ligadas à secretaria, que a estrutura de Rio Preto, quando ia para esses jogos, é como se fosse os Estados Unidos, né? Por tudo aquilo que era montado, em termos de alimentação e os cuidados todos, né? Que é uma coisa muito bacana que a gente vê, que o atleta também se sente, por outro lado, valorizado nesse sentido. Muito. Não. Rio Preto realmente tem uma estrutura assim fantástica, né? A alimentação é top, né? Todas as vezes que a gente vai nos alojamentos do município, a alimentação marca a vida da gente, porque todo mundo falou, cara, eu tô no hotel, né? Não, tô me alimentando no hotel. Eu, por exemplo, que não competia nada, só ia lá para fazer a cobertura, eu voltava já, que não tem tanta facilidade de engordar, já voltava diferente. Porque a partir do momento que você chegava lá, você via que tinha alguma coisa na mesa, né? Que eram 5 refeições diárias, né? 5 refeições diárias. A partir do momento que você sai, tinha alguma coisa. Ela falou, o que é agora? Agora é o café da tarde. Agora... Porque o atleta, o que acontece? Quando o pessoal está competindo, né, a intensidade gera muito gasto. E os horários também são diferentes, né? Tem gente que competia à tarde, outro de manhã, tinha gente que era à noite, né? Sim.
O pessoal do judô tem a pesagem, né? Tem exato, tudo isso, né? Então, da natação também. Então, tem todo o processo do boxe, por exemplo, tem pesagem. Então, tem muitas modalidades que tem pesagem. Então, você tem que respeitar esse processo. E aí, a pessoa, às vezes, não pode comer nada de manhã, de madrugadinha, mas depois se alimenta realmente, entendeu? Então, tudo isso daí é pensado, né? A Secretaria de Esportes tem um grupo trabalhando lá que realmente os caras são bons. Realmente são bons. O secretário hoje, que está em evidência hoje, o Fábio Marcondes, pro atletismo tem sido assim excelente. Que bom você dizer isso, né? Você mais do que ninguém, né? Tem essa autonomia para falar. Ele realmente, pelo menos, nos escutou, né? Eu acho que é importante, eu acho que é aquela história, né, Claudinei, não te cortando. Se eu não entendo, eu tenho que ouvir quem entende, quem está dentro do negócio. Né? E ele abriu a porta, ele falou, o que está acontecendo? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Aí eu pude orientar, falou, assim. Isso é a realidade? É a realidade. Precisa. Acabou. Então, porque a gente não adianta tentar contornar de um jeito que depois não vai dar certo. Né? Aí no final das contas tem que gastar 2 vezes. Né? Exato. Então, hoje a gente está realmente, olha, o atletismo hoje, a estrutura que nós temos hoje, até o Alencar quando veio para cá, final do ano, retrasado, ele falou, cara, que lindo, eu não estou acreditando que está desse jeito. Porque a gente tinha dificuldade assim, você não podia ir no banheiro direito. Hoje não, hoje tem vestiário, com ducha quente, quer dizer, pô, a gente falou assim, cara, eu tô me sentindo lá nos Estados Unidos, aqui em casa. Eu falei, pô, que legal, que bom ouvir isso, né? Ô, Claudinei, como faz um tempinho que eu não vou lá, eu me lembro que nas arquibancadas a gente tinha o pessoal do boxe de outras modalidades. Ainda tem esse grupo de outras modalidades também praticando e treinando lá? Hoje tem o judô, né? Então a parte de lutas está ali, né? O judô legal. E o boxe tem lá. Então, treinando ali, desenvolvendo, tem trabalho de formação para as crianças também, tanto no judô quanto no boxe, né? Estão começando ali novamente os trabalhos, direcionando isso, né? Então, formar um novo grupo de atletas, né? A gente teve esse período de distanciamento aí, mas aí está o pessoal novamente trabalhando aí, vai detectar garotos, jovens e futuros atletas, eu não tenho a dúvida disso, isso vai acontecer. Que bacana. Bom, a gente tá chegando agora no momento do programa aqui, viu, Claudinei? Agora você vai entender por que eu te pedi a bendita foto. Tem um álbum aqui, ó. Entendi. Então você também vai fazer parte, junto com essas outras personalidades aqui, ó. Eu sei que muitos deles você conhece, ó. Sim. Então esse pessoal que já participou aqui do programa. Nossa, que privilégio. Molina, Doroteia, Fará. Aí hoje é o dia de você colar sua figurinha também, que ó. Legal, legal. Pode virar a próxima página aí. Storino. Isso aí. Gordinha. Pô, que bacana. Pô, que privilégio. Obrigado mesmo. Aí porque você também é uma das personalidades aí do esporte da cidade, né? Quantos anos aí? Sim, um tempinho, né? Um certo tempo aí. Podendo se doar também aí, porque a gente sabe, né, que para trabalhar com esporte é uma doação. Aqui no 28 aí, Claudinei. Você pode... Pô, que legal. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço a tua participação, por ter desprendido um tempinho aí pra vir nos atender aqui. Que privilégio, cara. 28. Essas aqui são suas, ó. Nossa, que bom. Maravilha. Deixa eu mostrar aqui pra câmera aqui, ó. Claudinei Vaz de Lima, representando aí o atletismo de Rio Preto. Uma das modalidades consagradas do nosso Brasil, né, Claudinei? Quanta gente boa, né? Já nos representou e já levou o nome do Brasil lá fora, né? Muito. Desde o João do Pulo lá atrás, né, que o pessoal comentava antes dele também, né? Sim, mas Ademar Ferreira da Silva. Isso, muita gente sabe as estrelinhas lá do São Paulo, né? Se devem a isso, né? Sim, isso você tem uma noção, né? Eu brinco muito na aula, na faculdade, né? Para os alunos, né? Eu faço questão de perguntar para eles quem é São Paulino, eu pergunto, né? Alguns levantam a mão e falam assim, você sabe o que se refere àquelas estrelinhas no logo do time do São Paulo? Eles ficam, não sei o quê, poucos sabem, né? Do que realmente, aí eu explico para eles, não sabia disso. Tá vendo? Isso é uma homenagem que fizeram para um São Paulino que, né, teve 2 medalhas em Olimpíadas. Pô, eu não sabia. Fiquem atentos a isso, tá vendo? Não é simplesmente torcer pro time, tem que procurar saber um pouquinho da história, o que está acontecendo, por que usa, né, as estrelas ali e tal.
E isso é legal, Hoje a gente tem um menino muito bom, o Alisson dos Santos. Ele é campeão mundial no 400 Olha. com barreira. Uma cidade próxima daqui, pode-se dizer que é próximo, próximo aqui de Ribeirão Preto, acho que é Santa Rita do Passa Quatro. As entrevistas dele que são boas, né? Ele é bem assim, né? Descolado e tal. E, nossa, ele está muito bem. Hoje ele é considerado assim um ícone do atletismo hoje. Tá, ele tá E uma pessoa simples, né? Simples. Teve uma história muito boa, né? Uma história que aconteceu da queimadura, da né? queimadura na cabeça, né? O que aconteceu na época, né? A avó dele contando o que houve, né? E hoje ele tá assim, ele deve voltar agora, ele teve uma lesãozinha no joelho, teve que fazer uma pequena cirurgia, mas já está nos Estados Unidos treinando lá novamente. Deve voltar aí, está muito perto de bater o recorde do mundo. Olha. Né? Nessa prova dos 400 metros com barreira. E isso é um feito assim, histórico, porque se isso chegar a acontecer, a gente acredita que sim, ele tem todo um biotipo para isso. Então ele está caminhando muito bem, se tudo der certo, ele deve conseguir aí, vai fazer uma história muito bonita no atletismo internacional aí. A gente fica feliz, porque ainda mais conhecendo a trajetória dele, a pessoa que ele é, Sim, todo mundo tem certeza que torce nesse cenário todo. Claudinei, deixa um recadinho final aí para as pessoas que querem praticar atletismo, se quiser divulgar também em relação às escolinhas, para a gente poder detalhar isso para as pessoas que gostam e querem conhecer. O atletismo ele é feito de muita dedicação, né? Assim como todas as outras modalidades. Então, se você, pai, mãe, tem um garoto, uma menina na sua casa, né, e de repente tem disponibilidade aí de um período no contraturno escolar, né, traga o seu garoto, sua menina, né, lá na pista de atletismo do Eldorado e venha conhecer um pouquinho do atletismo, saltar, pular, arremessar, né, lançar. De repente pode ser um talento, pode ser um garoto que tem uma capacidade cardiorrespiratória boa e pode se dedicar ali, pode destacar de repente mais para frente. Eu acho que tem que criar oportunidade. Muitas vezes eu chamo até o pessoal do futebol, né, que o pessoal fala, Claudinei, você está levando os meninos. Eu falo, não, a gente tem que trabalhar todas as modalidades. Se ele vai vingar aqui ou ali, lá na frente que vai saber. Tem que proporcionar. O atletismo ajuda muito as outras modalidades, porque trabalha muita coordenação. Então, eu trabalho bastante isso com os jovens, né, nas primeiras infâncias ali, no ensino fundamental 2, ensino fundamental 1. E isso é importante para as crianças se desenvolverem. Ajuda no desenvolvimento motor, né, parte cognitiva. Então, acho que isso é fundamental. Então, tragam seus filhos para a pista de atletismo do Eldorado, venha fazer parte das escolinhas. Vai ser extremamente importante, muito feliz para nós que trabalhamos com atletismo. E vai deixar os pais também felizes também, porque essas crianças vão ser crianças ativas, né? Vai ajudar muito isso. Claudinei, parabéns pela trajetória, agora também como técnico já há bastante tempo, colocando aí muitos garotos aí em evidência e sucesso. Aí a gente vai te acompanhando nesse trabalho aí de longa data. Muito obrigado. O prazer é meu de poder estar aqui um pouquinho e conversar um pouquinho com você, Djalma. Legal, obrigado aí mais uma vez ao Claudinei, parabéns pelo trabalho e essa história fantástica aqui disponível no nosso episódio de hoje, que vai chegando ao seu final. O Pode Colar, o seu podcast semanal de esportes, sempre com uma personalidade, sempre com uma história como essa que o Claudinei contou hoje a respeito do atletismo aqui em Rio Preto e também aí a trajetória dele já de muito tempo, de muita coisa conquistada e evidenciada. Pode Colar, eu lembro mais uma vez, você pode nos seguir aí no Instagram também, o Instagram do Pode Colar, e se inscrever no nosso canal no YouTube, hein? Vai lá, Pode Colar Podcast, você acompanha esse episódio e tantos outros que já passaram. Já tivemos aí 28 episódios com esse agora do Claudinei, tem muita história bacana, tem muito personagem, muitas pessoas que têm a sua história ligada ao esporte de Rio Preto e região. Também agradecendo aqui ao Centro Universitário de Rio Preto, ao NIRP, nossa parceira oficial. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. E ainda o Pode Colar, que você também acompanha nas plataformas de áudio digitais, o Deezer, o Spotify e o Amazon Music. Agradecimento aqui ao Ronaldo Atilano,
nosso operador técnico da Rádio NIRP, ao Cristiano Abraão, nosso editor também aqui do Centro Universitário, Tiago Serafim, o nosso cinegrafista, o William Castro, o designer que produziu aqui esse lindo álbum que tem feito sucesso aqui com os nossos participantes, e a Vanusa Carvalho, nossa social media. O Pode Colar volta semana que vem com uma nova história, um novo personagem para você. Grande abraço e até lá!